Olha o que diz o verso 5. Isso é Deus falando. Eu serei para Israel como o orvalho. Israel florescerá como o lírio e lançará suas raízes no Líbano. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes profunda como o Líbano. Glória a Deus. Como o cedro do Líbano, né? Cedro do Líbano. Jeová, Jeová. Acho que tiraram essa palavra aqui do versículo. Mas tem, viu? Cedro do Líbano. Amém. O livro de Oséias, ele é um livro das coisas inéditas. E tem algumas coisas inéditas no livro de Oséias que são muito estranhas. Por exemplo, Deus mandou o profeta ir a um mercado, na época se chamava assim, a um lugar de prostituição e comprar uma prostituta e casar com ela. É muito estranho isso na Bíblia. Muito estranho. Quando eu era novo convertido, que eu li isso, eu falei, que confusão é essa? Eu não entendia nada da Bíblia. Virou um negócio complicado. E aí ele casa com ela, tem 2 filhos, aí Deus fala, põe o nome nos 2. Os nomes significam meu povo e povo não meu. Aí é que complicou. Depois, essa mulher larga do marido, volta para os amantes. Deus vai lá, agora vai lá de novo e redime essa mulher, compra ela de volta e fica com ela. Deus está usando uma história que Ele mesmo foi quem levou esse homem a entrar nela para ilustrar a situação de Israel aos seus olhos. Israel tinha se envolvido com idolatria, com vários pecados com os deuses pagãos da região, das 7 nações que cercam Israel. Israel tinha se envolvido com todo tipo de pecado, de prostituição, adorando os deuses. E para Deus, quando alguém o abandona e se agarra a um outro Deus, é uma quebra de aliança no aspecto conjugal. É semelhante a alguém que tem uma aliança feita diante de Deus, segundo a Bíblia, num relacionamento com alguém. Ao se envolver com outra pessoa, ela não adulterou, não quebrou a aliança. Deus disse que Israel havia se prostituído porque Israel estava adorando outros deuses. E Deus, então, usando aquela figura daquele sacerdote, daquele profeta, indo lá naquele mercado, que esse mercado representa o mundo, comprando, trazendo, perdoando, a pessoa volta. Quando a gente olha, e Deus vai usar várias figuras de linguagem no livro de Oséias. Por exemplo, quando Deus foi falar com Efraim, com Judá, lá no capítulo 6, ele diz, olha, Judá, Efraim, você é como um pão que não assou dos 2 lados, você não foi virado, queimou de um lado e ficou cru do outro. O que Deus estava querendo dizer com isso? Você, para o meu propósito, para a minha vontade, agora é imprestável. Do tipo Judá, Israel que você está, você não serve para mim. Você não serve para cumprir o propósito. E aí ele vai mais um pouquinho e diz, olha,
o seu amor por mim, ao meu propósito, à minha aliança, é tão fraco que eu vou te dizer com o que parece. O seu amor é semelhante à neblina de manhã, que na hora, o primeiro sol que sai, o primeiro orvalho acaba. O sol saiu, o orvalho foi embora. Tamanho era o estado de queda, de rasidão da vida espiritual da nação de Israel nos dias do profeta Oséias. Deus é esse marido apaixonado que foi traído, que Oséias está aqui na figura. Deus comprou Israel do Egito, dos deuses da escravidão. E o amor, de forma extraordinária, o curou, o atraiu, está no capítulo 2. E depois de perdoar, de dar a dignidade, de vestir, de dar uma aliança, de dar uma identidade, uma história, Israel larga o seu marido, Deus, e vai atrás dos outros deuses se prostituir. Se prostituir. Então Deus vai lá novamente, e quantas vezes Deus fez isso por Israel? Quando a gente olha os profetas menores, são vários livros, qual é a tônica desses livros? Deus sempre convidando o povo ao arrependimento. Voltai ao Senhor, e o Senhor se voltará a vós outros. É isso que prevalece nos profetas menores. Quando você lê um, aí você vai ler o outro, você pensa, está repetindo a mesma coisa? Porque é muito semelhante. E porque a Bíblia o Espírito Santo permitiu ficar na Bíblia vários livros tratando da mesma coisa. Para mostrar duas coisas. O quanto nós somos caídos, e caímos muitas vezes, e o quanto Deus é misericordioso. Misericordioso. Os profetas menores revela o quanto o ser humano é caído, é falho. Mas também revela o quanto Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Os profetas menores vai revelar o quanto somos gente, no aspecto de falho, de limitado, fraco, mas vai revelar um Deus todo-poderoso que, por misericórdia, está disposto a nos levantar. E das muitas figuras que estão em Oséias e nos outros livros, e Oséias 2 é muito interessante, porque Deus fala assim, olha, eu vou te libertar para que você saiba que eu sou o seu marido. Eu tenho uma aliança com você. Você tem um compromisso comigo. Qual é a figura do Novo Testamento para alguém que é salvo, que nasceu de novo? Que nós somos a noiva de Cristo. E noiva, no aspecto do Oriente, era tão sério quanto um casamento. Tão sério. Por isso que José não quis. Saiu escondido à noite, fugiu, para não difamar a moça nem a família, quando soube que Maria estava grávida. A coisa era tratada muito seriamente. E Deus está dizendo, eu vou atrair você. Eu vou tirar você do vale, da angústia, da tristeza. É um dos livros mais extraordinários dos profetas menores, é Oséias. Porque é um livro também que fala de muita cura interior, que fala de muita restauração, que fala de reconciliação, de oportunidade. E no capítulo 14, o verso 5 que nós lemos, tem uma figura muito interessante. Deus diz, eu serei para Israel como o orvalho é para a terra. Quando a gente olha esse versículo,
E por a gente não ter morado no Oriente, naquela região, que de dia eles desfrutam de um calorzinho de 50 graus, e à noite rapidamente vai a zero, a gente não entende a dimensão, a profundidade do que é ter orvalho. Porque a gente nunca morou lá. Eu acho que eu mesmo nunca fui, é meu sonho ir. Inclusive, se você quiser ir numa caravana para Jerusalém, a nossa sede lá está fazendo uma caravana, viu? Já tem vários inscritos. Isso quer levar em torno de 45 pessoas. Prepara uns dólares aí, ó, já está vendendo lá. Você pode parcelar, acho que em 10 vezes. Vai ser lindo a caravana. Né? E aí o povo diz o seguinte, eu vejo que fala, não, o Brasil está quebrado, não tem dinheiro. E um monte de gente fazendo inscrição lá. Eu achei que ia ser difícil vender as 45 vagas. Se não for logo, você não vai encontrar nenhuma. Então, o povo está animado para ir para Jerusalém. Por que no Brasil nós não valorizamos, nunca paramos para pensar sobre o orvalho? Porque é um país tão grande que se venta lá no sul, esfria aqui e vice-versa. O calor nosso aqui é poucos meses de chuva, tem rio para tudo quanto é lado, muita água potável, água doce. Se você ficar estressado, você vai pescar, em vez de orar, você vai pescar. Né? No Brasil, os irmãos esquecem que o domingo é o domingo do Senhor, vai para a beira do rio, assa carne, bate perna, chega cansado e vai dormir. E o Senhor, necas de Pitibiriba. É assim. Nós vivemos de boa. Você virou a esquina ali, você anda 10 minutos de carro, tem um rio. Agora, irmãos, esse povo entendeu como ninguém o quanto era precioso ter Deus como orvalho. Se Deus tira o orvalho de sobre o Hermon, o Monte Hermon, todos os demais montes, a 300 quilômetros, tudo que tiver lá morre. Vai passar fome, vai ficar tudo árido, seco, rachado. Então, quando Deus, de forma profética, diz, eu serei para Israel como orvalho, eles entenderam na hora. E nós vamos ver pelo menos 11 lições sobre o orvalho. E olha que tem mais. Talvez você nunca pensou isso. Deus está dizendo, eu serei para Israel como o orvalho. É tão importante, pra você ter uma ideia, durante o dia 50 graus, à noite congela. Lembra do Salmo 133? Lembra? Oh, como é bom, né? E quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. É como o óleo que está na cabeça de Arão, na barba e nas vestes. Aí fala do monte, né? Ali o Senhor ordena, não é a bênção, diga, a bênção da vida. Alguém deixa aí aberto no Salmo 133, acho que ele é pequenininho, não é? Bem pequenininho. Por muitas vezes eu li o Salmo, você sabe aquela coisa no automático? Ali Deus ordena a bênção, lá não fala isso. Ali Deus ordena a bênção da vida. Porque, irmãos, se aquele monte não congela, se não vem o vento no final da noite e jogar o orvalho e a brisa em toda aquela região, a morte se estabelecerá. Se não for o Espírito Santo, que libera consolo, que libera ânimo, que libera paz, através do seu vento, do seu mover, a igreja não existiria mais. O aspecto espiritual da igreja seria de sequidão, de morte.
Porque foi isso que aconteceu no Vale de Osso Seco comparado a Israel. O Espírito parou de mover, parou de chegar o refrigério, de chegar a brisa, o orvalho, e tudo morreu. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque adoramos, porque cremos na palavra, porque praticamos princípios espirituais, porque tem um vento, tem uma ação do Espírito sobre nós, tem uma unção sobre nós, há um mover, e esse mover traz refrigério, traz cura, traz libertação, traz ação de Deus. Nós não estamos de pé por mérito nosso, por capacidade nossa, é pela ação do Espírito Santo, é pela ação do Espírito Santo. Irmão, todo ser humano tem a tentação de desistir, de parar. O diabo sabe usar como ninguém o desânimo, parar a gente, o medo, a insegurança, as incertezas do amanhã. Então, o que faz a gente levantar amanhã, segunda-feira, e mais uma vez pegar o ônibus, o carro, ir a pé, trabalhar crendo, abrir a boca e profetizar? É o vento do Espírito que vai espalhando a esperança, a fé, o renovo, o novo ânimo. É só o Espírito Santo. Eu estou olhando aqui para o Gabriel e para a Gabriela ali, né? E aí estou aqui pensando, se não fosse o Espírito Santo soprar lá, né? Como que o rapaz tinha chegado aqui? E ela orando, Deus. Acho que como ninguém cumpriu a oração, porque a palavra oração, ela é oração, é orar e acionar, agir. Ela foi com os dedinhos assim na internet. Deixa eu caçar aqui um ruivo, tal, 1,85 m. Achou. Achou por quê? Mover do Espírito Santo. Deus está dizendo, eu serei como orvalho para Israel. Porque Deus, ao olhar para Israel, prostrado, naquela sequidão espiritual, tudo rebentado politicamente, socialmente, financeiro, espiritual, Deus olhou para Israel e viu como aquela terra do deserto, toda rachada. Por si, Israel não poderia se levantar. Eu e você não conseguiremos nos levantar, não conseguimos. E para se manter de pé, dependemos de quê? Diga, do vento e do orvalho de Deus. Acho que é lá Deuteronômio, Deus falou uma palavra para Moisés, eu acho lindo esse versículo. Deus disse, Moisés, eu farei gotejar a minha doutrina sobre Israel. Israel ouvirá a minha voz. Israel andará debaixo do ensino, da doutrina. A expressão gotejar é Israel sedento por Deus. Irmão, quando a gente tem com sede, uma gota d'água é muito preciosa. Quando você não está com sede, um copo de água você despreza. A vida cristã é o dia a dia, o gotejar espiritual. Já se descobriu que a melhor forma de aproveitar a água e a melhor forma de irrigação é pelo gotejamento. É a quantia certa, para a árvore certa, no tempo certo. A vida espiritual, ela tem coisas extraordinárias? Tem. Momentos que Deus manda chuva, balde, manda. Mas o maior tempo da nossa vida espiritual, como é que é? Diga, no gotejar de Deus. Nem sempre você está no sobrenatural, no sapatinho de fogo. Ai, fiquei até tonto. Já descobri uma coisa, não dou mais conta de ser pentecostal. Eu já estou mais assim, batista. Né? Você passa dos 50, aí vem a Covid, você fica esquecido, fica tonto.
a labirintite, parece que está querendo dar um chute na canela do cidadão. A gente tem que ser contido, né? Ser mais assim, calmo. Deus disse, eu serei para vocês. Agora imagine, irmão, um povo totalmente sem crédito, um povo totalmente prostrado, achando que Deus tinha esquecido deles, que os erros deles eram imperdoáveis. De repente Deus toma um profeta e você ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que mudaria toda a sua história, todo aquele momento. Então agora nós vamos ver algumas lições rapidamente. Quando o orvalho desce, o que acontece? Israel floresceu como lírio. Deus está dizendo, quando o orvalho, eu serei para Israel como orvalho, e quando isso acontecer, você florescerá como o lírio. De que isso fala? Fala de formosura, de beleza e de admiração. Deus não só restaura, não só trabalha para te levantar, mas Deus faz você ser um testemunho para tudo e para todos que estão ao seu redor. O mundo inteiro admira a nação de Israel em todos os aspectos. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar Israel no mapa. É mais ou menos assim, você pegar uma folha de 1 metro por 1 metro, você pega um canetão e faz só um risco assim, ó, um risco mais ou menos de 1 palmo, não dá nem 1 palmo, um risco assim, ó. É a área de Israel. É um trem mais estranho no mapa. Irmão, é tão fino no mapa que não dá para pôr o nome. Tem que puxar uma seta assim para um lado e colocar Israel uma setinha. É uma lista assim no globo. No entanto, Israel é um dos maiores produtores de frutas, de verduras e de legumes, de flores. Israel tem o melhor pepino do mundo. Você pode comer ele igual como uma maçã. Os pés de pepino dá 2, 3 metros, na estaca é igual pimenta. Você colhe e come ele, é como se estivesse colhendo uma carambola. Que fruto do nome mais estranho? Carambola mesmo, é? Estranho, né? Descobri que tem a carambola que é genérica, ela é doce, não tem ácido. Ganhei esse mês, gostosa demais, maravilhoso. Israel tem um número de patente altíssima. A riqueza americana, a maior parte dela está na mão de judeus. São extraordinários para trabalhar com ouro e prata. Deus disse, eu serei como orvalho, e quando eu vier sobre Israel, Israel se tornará formoso, belo, e será admirado. O poder bélico de Israel é uma coisa do outro mundo. Exércitos do mundo inteiro vão treinar soldados aonde? Com Israel. Israel é a única nação do mundo que está 24 horas com os mísseis prontos. E não passa uma semana sem eles não liberar mísseis, porque eles são perseguidos 24 horas. Mas ninguém vence a Israel. Deixa eu te falar, Deus te restaurou. E se você estiver precisando, Deus te restaura. Para você se tornar um testemunho. Se tornar alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer, ali tem Deus, ali tem o orvalho de Deus, ali tem a bênção de Deus. Deus te restaura, para te dar dimensão, para te dar formosura, para fazer de você um testemunho ao mundo. Ele diz, você será como o cedro do Líbano. Isso fala de quê? De consistência,
de permanência geracional. O cedro do Líbano é uma madeira nobre, cara. Para você ter uma ideia, o templo de Salomão foi construído e a madeira que foi usada lá é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma figura, em tipologia, representa a nobreza humana de Cristo. Nobreza humana de Cristo. Enquanto no tabernáculo a madeira que prevalecia lá era o acácia, revestida de ouro, no templo de Salomão é a madeira de cedro, que representa quem? A maior presença e expressão de Cristo na sua casa, na casa de oração. E hoje, aonde que Cristo está? Está eu e você. Para você ter uma ideia, lá em Levítico, quando fala do sacrifício que era para libertar, para curar o leproso e limpar a casa do leproso, lá tinha um sacrifício com vários itens. Um deles era uma lasca de cedro do Líbano. E aquela lasquinha de madeira representava Jesus, o homem perfeito, o homem que através dele Deus opera a libertação, a remissão. É linda a figura lá de Levíticos. Deus disse: eu serei como orvalho, e o orvalho em operação fará Israel ter raízes profunda. Vento nenhum, tempestade nenhuma, perseguição nenhuma, joga o cedro do Líbano no chão. Quanto mais tempestade, quanto mais vento, quanto mais dureza do clima, mais o cedro é belo e aprofunda as suas raízes. Eu quero dizer para você que quando vêm as circunstâncias, quando vêm as adversidades, Deus às vezes permite, ou nós estamos no mundo e passamos, não é para você quebrar, para você morrer. É para você aprofundar raízes na vida espiritual. Deus, como nunca, foi para Israel e é para a igreja como um orvalho. Essa luta não veio para te matar. Essa adversidade não veio para te matar, para te destruir. Veio para te levar a ter experiências mais profundas e encontrar águas que Deus tem, bênçãos que Deus tem, que ninguém chegou lá ainda. O cedro cresce profundamente para baixo e depois se estabelece lindamente para cima. O cedro fala de permanência, de solidez. O que Jesus disse acerca da igreja? As portas do inferno não irão prevalecer, porque ela, como cedro, tem raízes. Ela alcança os lençóis de águas mais profundo. Diga: eu sou assim, pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer que aprofundarão suas raízes. Isso vai falar da firmeza, vai falar da consistência. É lindo essas figuras. Primeiro, Deus dizendo: Deus como orvalho. O que o orvalho faz na terra? Em primeiro lugar, devolve a umidade. Deus dizendo: eu serei para Israel como o orvalho é para a terra. Deus está olhando para Israel seco, rachado, caído. Deus está dizendo: eu devolverei umidade. Sabe aquela sensação interior de desespero, de angústia, de desânimo, que você não encontra conexão, que você não encontra sentido, direção? O Espírito Santo chega e essa umidade vem como refrigério. Separa. Quem aqui já teve aquela sensação no outro dia levantar e dizer assim: ainda bem que eu não fiz daquela forma,
ainda bem que eu não desisti. Acho que todos nós. Uma coisa é fato, irmãos, todos nós passamos por um momento de sequidão, de aridez. Acho que o Salmo 88 diz que quem anda com Deus, quem anda com a palavra, quem anda com a promessa, ao passar pelo vale árido, transforma ele o quê? Em um jardim. Porque você com Deus é abençoado, mas você com Deus também pode ser um abençoador. E ao passar por esses momentos, por essas situações, por lugares e pessoas, Deus pode usar a sua vida para ministrar e transformar lugares secos em jardim. Como a gente precisa dessa umidade, desse ministrar interior. Segundo, diga, trazer refrigério à terra. O único refrigério daquela região era o orvalho durante a noite. O único refrigério era aquele orvalho. Ficava meses. Tem região que nunca chove. E tem vida. As coisas estão acontecendo. Eu quero dizer para você que Deus é a mesma coisa para nós hoje. Ele traz umidade, Ele traz refrigério. O dia que a sua alma estiver em sufoco, em tribulação, tem refrigério de Deus. Terceiro, tornar a terra produtiva outra vez. Traz umidade, traz refrigério e torna produtiva. Engraçado que o vale árido não choveu lá, mas choveu lá na cabeceira. Degelou lá o gelo e desceu a correnteza e transformou o vale árido. Deus está dizendo, eu faço a sua vida voltar a ser produtiva. Sua vida física, emocional, espiritual. Irmãos, era terrível aquela região seca demais. Quarto, traz outra vez a esperança. Você já imaginou, você está aqui, qual um lugar aí a 300 quilômetros de Goiânia? O que é a 300 quilômetros aí? Brasília dá quase 300, né? Uruaçu, 300 quilômetros. Mas vocês conhecem mais Brasília? Brasília dá 200 e pouco, né? Já imaginou a sua vida aqui depender de chover ou de cair orvalho lá em Brasília? E o vento... Aí você vai ver o pé de tomate, vai ver o pepino, vai ver as coisas andarem. Deus está dizendo, eu sou como o orvalho que traz esperança. Eu trago esperança para você. E nunca esqueça disso que eu vou te falar. O orvalho e o vento andam juntos para cumprir o propósito de Deus. O Espírito e a unção andam juntos para cumprir o propósito de Deus. Para nos visitar. Qual é uma das coisas interessantes também aqui? É o princípio que o maior abençoa sempre o menor. O Monte Hermon está a mais de 2.000 metros de altitude. Os demais montes ao redor de Jerusalém, por isso o Salmo diz, assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, o Senhor ao redor de seu povo, são muitos montes. Todos eles são abençoados pelo orvalho do Hermon, pela bênção que o vento traz. É um princípio bíblico, o maior sempre abençoa o menor.
Deus abençoa o Filho abençoa a igreja abençoa o mundo. Eu e você estamos debaixo da bênção. Quinto, o orvalho vem remover a aridez, a sequidão. Sexto, tem muitos detalhes sobre isso. O orvalho é totalmente diferente da chuva. A chuva vem, sempre precede a chuva o quê? Sinais. Relâmpago, trovão, o vento, tá. Mas às vezes tudo diz que vai chover e não chove. O orvalho é o contrário. Nada precede o orvalho. O orvalho, nada pode impedir ele de vir. O orvalho não dá aviso que vem, mas ele jamais falha. A chuva parece, vai chover, fechou tudo, trovão, relâmpago, não chove. Mas Deus está dizendo, eu como orvalho nunca vou falhar. Eu serei sobre Israel, eu serei sobre a minha igreja. Diga, o meu Deus não falha. Não, e não falha mesmo. Nós é que falhamos. Nós é que às vezes somos preguiçosos no buscar. Mas eu duvido, nesse aspecto eu sou Tomé. Se alguém buscar a Deus de verdade, sério, ele vai receber a resposta. Ele vai ter a ação de Deus. Deus jamais deixa de fazer, irmão. Às vezes ele não faz da forma que a gente quer, né? Porque Deus é Ele, não é nós. Ele é que é Deus. E quando Ele muda aquilo que a gente acha que está certo, é porque é o melhor para a gente. Então lembre, o orvalho não precisa de dar sinal. Ele vai vir mesmo, ele não precisa. Ninguém pode impedir o orvalho, ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém pode. Jamais. Muitas vezes Deus age igual ao orvalho. O orvalho você não pode ver, mas você não pode ouvir. Ouvir? Como é que eu vou pegar em orvalho? Mas você pode sentir. Na hora que você sair daqui, vai no seu carro lá e passa a mão, está molhadinho. Faz isso 4 da manhã, chega a estar cobertinho de orvalho. O tempo pode estar seco o que for. Você pode não sentir, você pode não ouvir, mas o orvalho está operando. Quantas vezes a gente pensa, Deus está em silêncio, Deus não está movendo, Deus me esqueceu. Não, Deus é igual ao orvalho. Ele está trabalhando mesmo quando eu não percebo, quando eu não sinto, quando eu não ouço. Ele está trabalhando na minha vida, ao nosso favor. Deus jamais se esquece dos seus. Ele disse, ainda que uma mãe que amamenta esqueça, eu jamais esquecerei. Quantas vezes a gente tenta conceber essa ideia de Deus por ver, né? Igual Elias. Deus disse, Elias, sai aí desse buraco que você está. E Elias, no seu sentimento religioso, no seu sentimento histórico, pentecostal, ele diz, olha, Deus vai estar nesse fogão aí, ó. Que fogão grande. Não, Deus vai estar nesse trovão, nesse terremoto aí. Deus vai estar no vento. E a Bíblia diz o quê? Deus não estava. Até que veio uma brisa suave, sucinta. Sabe quando você está em pé no lugar que o vento é tão suave, friozinho, que você tem que concentrar para sentir, para perceber? Aí a Bíblia diz assim, que nessa hora Elias ouviu a voz de Deus. Deus estava se movendo, trabalhando, mas não dava para perceber nesse aspecto emocional, religioso, visual.
Mas Deus não só estava ao lado da caverna, Deus não só estava com a mão sobre Israel, sobre Acabe e Jezabel, Deus não só estava quebrando todos os poderes das trevas e os demônios, Deus estava fazendo tudo isso. Mas isso não era visível ao olho, mas Deus estava se movendo ao ponto do profeta: calma, respira fundo, eu estou aqui, eu estou no comando, eu não te esqueci, eu não deixei de ser Deus, eu não deixei de operar, eu estou aqui. Deus está lá no seu carro, quando você para no sinaleiro, lá na hora que você está lá suado, aquela luta, esse calorão, Deus está lá. Você pode falar com Deus, você pode mergulhar na presença de Deus. Diga ao orvalho: vem na hora mais escura, trevosa, tribulosa. O orvalho vem principalmente na alta noite, na madrugada. Quantas vezes a nossa vida está assim? Né? Você fala: não, Deus não vem mais não. Está difícil, que tribulação, que treva, que tanta ação de demônio, que tanto pecado, que tanta dificuldade, que tanta quebradeira. Deus: eu serei para Israel, eu serei para a igreja como orvalho, que vem na hora mais improvável, a hora mais escura, mais difícil de se perceber e de se sentir. Deus está dizendo: eu vou estar com você, eu serei como orvalho, eu estarei lá, eu vou. O orvalho sempre vem de cima, não vem dos lados, vem de cima. Lembra do texto de Tiago? Quando Tiago disse que lá de cima do Pai das Luzes vem todas as bênçãos. Deus está dizendo: eu serei como orvalho. Eu estou aqui em cima. Eu vou enviar a bênção. Outra coisa linda da figura de Deus como orvalho: o orvalho vem para todos. O orvalho vai cair sobre toda a terra, vai alcançar todas as pessoas. Deus está dizendo: eu posso operar na vida de todas as pessoas. Eu posso alcançar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto desviado, o doido, o maluco. Eu posso operar, eu sou como orvalho. Eu venho, a minha graça é derramada a todos. Se voltarem, eu opero. Amém? Quem aí está com o Salmo 133 aberto, põe de pé e lê em voz de locutor de FM. Se demorar, vai passar o tempo. Amém? Quão bom e suave é os olhos. Eita, perdi. Quão bom e quão suave é o irmão que vive em união, e com o óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Irmãos, o óleo sobre a barba, sobre a cabeça, fala de autoridade. Sobre a barba, fala de autoridade. Sobre as vestes, fala de uma vida de aliança. A pessoa se vestiu tanto da aliança, tanto do propósito, que você já não vê mais a pessoa em si, você vê Deus, a aliança, o comprometimento. E as vestes sacerdotais falavam disso, de uma aliança, de um propósito muito específico. Por isso que a mulher, quando foi buscar a cura, ela tocou aonde? Na orla. No final da orla tinha um fio azul, um cordão azul. O que esse cordão azul queria dizer? Eu sou alguém consagrado, conectado, aliançado com os céus.
Então quem tocava lá, tocava nas possibilidades dos céus, através de alguém aliançado com os propósitos dos céus. Por isso que a mulher foi no lugar certinho. Quem queria encontrar socorro, misericórdia, se ajoelhava no pé do sacerdote, pegava, segurava naquele cordão azul, naquela veste lá. Aqueles homens que tentaram levar Jesus a aprovar a execução da mulher adúltera cometeram um grave erro. Jogaram ela no lugar mais certo, achando que ela ia jogar no lugar errado. Quando ela cai de joelho, ela cai nos pés de Jesus. Então ela estava muito próximo de agarrar no fio azul da misericórdia, da conexão com os céus que perdoa e que restaura. E ele diz assim: cadê os teus acusadores? Foram embora. Alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Porque quem está conectado com os céus sabe que os céus quer perdoar, restaurar. Então, a unção na cabeça fala de autoridade, na barba fala de maturidade, nas vestes fala de aliança com Deus. No orvalho, ele é sempre, diga, constante. E 10º orvalho é abundante. Deus está dizendo: eu sou constante e abundante. Ele alimenta 5.000 pessoas com peixe e pão, mas ele é tão abundante que enche 12 cestos para sobrar. E por último, irmão, é tão interessante, quando a gente olha a profecia de 1 Reis 17:1, quando Elias levanta a mão para trazer juízo sobre Israel, Acabe e Jezabel, ele diz assim: segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho virá sobre essa terra. De que fala a ausência do orvalho? Diga maldição, juízo. E a presença do orvalho, bênção de Deus. A ausência, maldição. A presença, bênção. Se coloque de pé. O orvalho não pode ser visto, mas pode ser sentido. Lembra quando Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 33? Moisés, eu vou mandar um anjo tão poderoso para ir com você e esse povo para entrar na terra prometida. Moisés, todos os seus inimigos serão vencidos. Moisés, fica tranquilo. Qual foi a resposta de Moisés? Não irei, se a tua presença não for conosco. Não quero anjo, porque, irmão, qualquer um cairia naquela tentação. Olha, você está fazendo algo. Aí Deus fala: não, é o seguinte, eu agora não vou mais com você, mas eu vou mandar o melhor anjo do céu. Nenhum inimigo vai te vencer. Tudo vai acontecer, vai ser bênção. O que a gente ia fazer? Vamos dar umas férias para Deus, ele já está com o cabelo branquinho, já está velhinho. Pode mandar o anjão aí, aquele anjão de 25 anos, malhado da academia, com a espadona, aquele cara poderoso. Irmãos, mas à medida que a gente anda com Deus, a gente passa a entender uma coisa: é melhor a presença do abençoador do que as bênçãos do abençoador. Quem tem a presença pode ter as bênçãos. Quando a gente anda com alguém, é mais importante o relacionamento do que o que a pessoa pode fazer. E aí, sendo importante o relacionamento, a importância, a pessoa passa a ser de fato importante. O cristão maduro não vive perseguindo os céus, Deus, por causa de bênção. Ele vive buscando para jamais deixar de ter a presença de Deus. Porque Jesus foi claro, quando ele diz que as bênçãos seguirão ao que segue ele, ao que crê,
ao que crê no seu ministério, na sua redenção. A gente é que faz a leitura ao contrário, né? O sonho de todo crente é escrever um livro da Bíblia. Mas já tem muita gente que já faz parte de uns livros novos da Bíblia aí, tal do livro Inventares. Tem o Inventares, o Achares, o Acrescentares. Tem vários livros aí que a gente tem vontade, né? E olha enquanto a gente se pega dizendo, Deus, eu quero isso. Aí Deus fala assim, eu poderia ser para você o que essa bênção é? Não, eu não quero. Aí você fala, não, pastor, ninguém faz isso. Faz, irmão. Faz, eu já vi umas moças, uns rapazes fazerem isso. Você fala, meu filho, não vai dar certo. E Deus usa um, Deus usa outro, e Deus usa outro. Meu filho fica com Deus, fica com a igreja. Mas eu quero ela, mas eu quero ele. Aí, irmão, vai para a pessoa e deixa Deus. O filho pródigo fez isso. O filho pródigo pegou todos os dons, deixou na casa do pai. Pegou umas moedas e foi para o mundo. Até o dia que ele compreendeu que melhor é o relacionamento, melhor é o pai. Melhor é a casa, não é a casa do pai. É melhor a casa porque o pai está presente. Porque o pai está lá, o governo está lá. A segurança está lá. Sirva a Deus pelo que Ele é. E servindo pelo que Ele é misericordioso, Ele nos abençoa. Ele provê, Ele socorre. Se você morasse em Israel, você entenderia o tamanho da bênção que é ter o orvalho. Agora deixa eu falar uma coisa, nós vivemos num mundo espiritualmente árido, seco. Então valorize muito o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele quem ministra o bálsamo, a paz, o refrigério, a comunhão. Valorize. Procure ler bons livros que falam sobre o Espírito Santo. Tem um famoso aí, Espírito Santo, meu companheiro. Tem outro chamado Espírito Santo, Deus esquecido. Tem muitos livros maravilhosos sobre o Espírito Santo. Compra um bom livro, lê, para você aprender a se relacionar melhor com o Espírito Santo e você ter o refrigério. Dos 12 apóstolos, 11 morreram de morte matada. Foram mártires. E nenhum morreu gemendo igual porco. Todos morreram falando em línguas, alegres. E tiveram mortes trágicas, mas cheio desse orvalho, da presença, da unção de Deus. Não morreram rangindo os dentes. Conta os historiadores que um dia os Césares da vida, os Herodes da vida, depois de uma noite do festival, a arena ficou lotada de crentes mortos pelos leões. E ele falou, não tira ninguém, amanhã de manhã eu vou vir olhar o rosto desses crentes. E quando eles chegaram lá, ele chegou lá, com os soldados, ele diz, é incrível. Os rostos deles têm ar de alegria, de paz, de tranquilidade. Isso chocou profundamente aquela liderança. Porque eles tinham o orvalho, a presença do Espírito Santo, mesmo tendo seu corpo estraçalhado. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso mostra o quanto é precioso a presença de Deus, o orvalho, o Espírito Santo. Você está diante de gigantes, de pressão, de adversidade, de problemas. Na sua casa talvez tem problema que você nunca vai conseguir resolver, que te desafiam. Talvez você é como esse cântico, se sente incapaz, improvável.
Eu tenho coisas que eu não consigo dominar, que eu não consigo vencer. Eu não estou falando de pecado de morte, não. Nós já passou dessa época. Você sabe o que é que nos maltrata muito? São as pequenas coisas. Por que eu não mudo isso? Por que eu fico repetindo esse processo? Não é nada que vai te levar para o inferno. Isso choca a gente. Mas nós temos o Espírito. Ele não nos deixa. Ele não desiste da gente. A hora que a gente clama, Ele se manifesta. Eu não sei como é que está o seu dia, nem como é que você está vendo sua semana. Mas eu quero te dizer, Deus nessa noite nos diz, eu sou para você como o orvalho. Com todas essas características aí, ó. Eu posso te levantar. Eu posso te reanimar. Eu posso te dar ânimo. Eu posso te dar esperança. Eu posso te fazer produtivo. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, talvez a maior bênção do Senhor como orvalho seja o refrigério. Tem dia que a gente precisa como nunca do refrigério do Senhor. De ser acalentado pelas mãos consoladoras do Teu Espírito. Ó Deus, como é precioso chorar diante do Senhor. Como é precioso sentir a alegria dos céus. A vida é dura. Viver não é fácil. Mas na hora da fraqueza se aperfeiçoou o poder do Senhor. Deus, como é consolador nesta noite, ouvir do nosso Deus, Ele dizer, eu sou como o orvalho para a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Respire nesta noite o orvalho. Receba refrigério de Deus. Receba consolação. Seja tomada no colo do Pai. Sinta as mãos do Espírito Santo trabalhando na sua alma, nas suas entranhas, no mais profundo da sua dor, da sua vida, da sua incapacidade. Aleluia, 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 adore a Deus. Toma o teu lugar. Sim, ó Deus. Enche este lugar. Sopra o teu vento aqui. Sinta esse vento. Com teu poder fluir em